Boa tarde. Boa tarde. Vou retirar a máscara para que o áudio fique melhor. Então, hoje, dia 31 de julho, estamos aqui para apresentar o painel com a situação do coronavírus no município de Pinhais. Eu sou Diele, eu sou enfermeira, gerente da Vigilância Epidemiológica. Estou com a Viviane, que é a diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde, e a Tamires, que é a nossa intérprete de Libras. Então, hoje, o nosso boletim ele informa 1.535 casos confirmados de coronavírus no município. Então, esses casos, eles são pacientes que coletaram o exame no município ou em outros lugares e eles são computados diariamente pela equipe para que a gente consiga ter esses dados o mais atual possível. Hoje também, infelizmente, anunciamos mais 3 óbitos, totalizando 41 casos de óbitos, onde a pessoa indicava uma situação com coronavírus confirmado. Esses óbitos, eles não necessariamente são óbitos que ocorreram no dia, então a equipe da Vigilância Epidemiológica aguarda o recebimento da declaração de óbito, então às vezes a comunidade sabe até antes, né, de que um óbito ocorreu, porém ele não está ainda no nosso boletim ou no boletim da Secretaria Estadual de Saúde. O boletim também informa que nós temos 1.183 casos recuperados de coronavírus aqui no município. Os casos recuperados, é sempre importante salientar que dizem respeito às pessoas que já passaram pelo período de transmissibilidade. Então, de maneira geral, são 14 dias da data do início dos sintomas e desde que essa pessoa já esteja 72 horas sem os sintomas. É algo que confunde bastante. Tem algumas pessoas que nos questionam, por exemplo, se existe a realização de um exame para que declare essa pessoa como recuperada. Então, o exame é feito para diagnóstico e com as análises, toda a questão que já foi estudada sobre o coronavírus, que estão nos protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ele coloca esse período, né? Então, é importante analisar esse período de transmissibilidade. Alguns exames, né, por Eliane, então, para que ela explique um pouco como que está essa rotina, que rotina que trouxe, né, o coronavírus para a realidade das nossas unidades de saúde da família. Olá, boa tarde. Então, eu vou explicar um pouquinho o funcionamento das unidades de saúde agora durante a pandemia, né? Então, a pandemia chegou no mês de março e acabou fazendo com que todas as unidades de saúde mudassem o seu processo de trabalho, né? Então, no primeiro momento, a gente optou por aguardar esses pacientes COVID, né? Os pacientes supostos COVID. Mas daí a gente verificou que precisava também continuar os outros atendimentos, né? Que não seria logo de cara tantos atendimentos assim. A gente reorganizou, então, todo o processo de trabalho, como a gente costuma chamar, e aos poucos a gente iniciou os outros atendimentos. Então, no município de Pinhais, a gente optou por ter uma tenda em cada unidade de saúde, é um diferencial de Pinhais, a gente atende de forma descentralizada, né? Então, a gente não tem um centro COVID. Todas as unidades de saúde atendem os pacientes suspeitos do COVID. E para ele não ficar circulando, transitando pela unidade de saúde, a gente optou por ter uma tenda, então esse paciente recebe um primeiro atendimento na tenda. Aos poucos também a gente iniciou os atendimentos dos pacientes nas condições crônicas, hipertensos, diabéticos e também as gestantes, né? Muito importante as gestantes não pararem o pré-natal. Né, continuarem fazendo o pré-natal. É lógico que agora as consultas são um pouco mais espaçadas, né, não tem tanta circulação de gente nas unidades de saúde, porque há um horário mais aberto para esses atendimentos. E, assim, muitas pessoas também acabaram ficando com medo de ir na unidade de saúde, de não ser caso suspeito do COVID, e daí ir na unidade de saúde se contaminar. Então, queria aproveitar também esse momento para ficar muito claro, as unidades de saúde, elas estão, assim, as equipes estão preparadas,
né, com as condições necessárias de higiene. As equipes, então, separam os pacientes que são síndrome gripais, que pode ser um Covid, pode ser que não seja, pode ser que seja só uma gripe, uma amidalite também. Então, as pessoas podem procurar as unidades de saúde. O agendamento das consultas está ocorrendo de uma forma mais distanciada. A gente está pedindo para priorizar, ir na unidade de saúde, realmente quando precisa, então priorizar esse atendimento. Para facilitar um pouco o acesso também, a gente acabou implantando o WhatsApp nas unidades de saúde. Então, todas elas teve um número do telefone da unidade de saúde que foi transformado em WhatsApp. Tem um servidor que fica sempre ali de prontidão, então pacientes que estejam estabilizados podem solicitar receita pelo WhatsApp, podem trocar alguma informação com o servidor que trabalha naquela unidade de saúde, então ele está bem a par de toda a rotina da unidade de saúde. A princípio, eu acredito que seja isso do funcionamento das unidades de saúde, né? A gente teve algumas dificuldades, alguns servidores afastados, mesmo assim a prefeitura se preocupou muito nessa contratação breve, uma contratação rápida de médicos, de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, toda a equipe que precisasse estar ali na linha de frente, né? Os agentes comunitários, que eu acho que é importante falar, porque a população está bem acostumada com eles já, né? Então, mudou um pouquinho o trabalho do agente comunitário, ele acaba não entrando mais na casa dos usuários, né, dos munícipes, ele acaba não pegando mais a assinatura, que era uma solicitação, né? Mas eles estão atuantes sim, então quem precisar ver eles andando na rua pode chamar, que eles estão preparados para darem as informações que as pessoas precisam. Acho que eu posso falar um pouquinho agora do monitoramento dos positivos, né? Sim. Então, com a mudança desse processo de trabalho, começou a aparecer, então, os pacientes positivos e a gente precisa monitorar eles e ver como que eles estão, né? Então, as unidades de saúde fazem esse monitoramento, ele é ininterrupto, né? Ele é de segunda a segunda. A unidade de saúde entra em contato, muitas vezes via telefone, via WhatsApp, no final de semana. É importante manter o cadastro atualizado, os telefones atualizados, que a unidade de saúde tenta entrar em contato. Muitas vezes a unidade de saúde tenta 2, 3 ligações e não consegue falar com esse usuário. É muito importante essa conversa, porque esse monitoramento é feito pela equipe técnica, que vai ver se o paciente positivo está passando bem, se não está com falta de ar, se está conseguindo se alimentar, como que está o isolamento desse paciente. Então, esse daí é um ponto muito importante para a população deixar esses números de telefones atualizados. As equipes, no final de semana, elas têm ligado, em média, 3 vezes para os pacientes, né? Então, é muito importante que atenda o telefone, reforçando aqui novamente, para dizer como está, ok? Mais alguma coisa, Ediele, que se lembre? Só ressaltando a importância dessa atualização do cadastro em si. Então, hoje todos os municípios estão preparados para atender os casos suspeitos de coronavírus. Nós temos muitos pacientes de Pinhais que são atendidos em Curitiba e outros municípios da região metropolitana. E às vezes eles dão endereço de um parente que mora em Curitiba, ou Fazenda Rio Grande, ou Colombo. Isso dificulta no momento essa questão do monitoramento. E por que esse monitoramento é tão importante? Porque a gente precisa avaliar toda a cadeia de transmissão para que a gente possa fazer com que os casos fiquem controlados. E um endereço errado, às vezes parece que é algo simples, né? Mas dificulta bastante, porque até identificar, então se lança como endereço de Curitiba, o caso é repassado para Curitiba, Curitiba não encontra o paciente, ele volta para Pinhais, e a gente fica sempre tentando identificar da melhor forma possível. Então, que a gente pede para todos os usuários que passarem por atendimento, deixar esse cadastro atualizado. Então, diante da suspeita do caso de coronavírus,
é feita uma notificação, e essa notificação é de acesso, né, pelo nome do paciente, pelo documento do paciente, então ele pode ser acessado. Mas quanto mais fiel sejam as informações lançadas lá desse endereço, é mais fácil para que ocorra o monitoramento. O ideal é que todos os pacientes sejam monitorados, né, identificados e monitorados, para que a gente possa acompanhar como que está essa situação no nosso município, assim como os outros municípios também. Então, a gente tem uma pergunta aqui, tá? Que o que a Secretaria de Saúde faz com os pacientes que deveriam estar em isolamento em casa e não são encontrados durante o monitoramento, né? Então, assim, é uma questão bem de consciência, de responsabilidade, né? Na hora que o paciente assina um termo, na hora que o paciente passa por uma consulta, que ele é suspeito ou mesmo confirmado de Covid, ele assina um termo. Esse termo é um termo de responsabilidade, onde ele e as pessoas que moram junto com ele na mesma casa têm que ter a responsabilidade de ficar esses 14 dias em isolamento, que são os 14 dias para a gente quebrar essa cadeia de transmissão do Covid-19. Tá? Então, a gente recebe denúncia, a gente fica sabendo que o paciente estava passeando no mercado, estava na rua, né? Estava fazendo caminhada, estava no vizinho. Algumas situações onde também aconteceu de os irmãos da igreja irem fazer orações para o paciente que está com Covid. Então, existem N situações. O que a Secretaria de Saúde faz? A partir do momento que você assina esse termo, você pode responder civil e criminalmente, então, porque é uma questão sanitária. Então, a gente pega uma cópia desse termo que fica na unidade de saúde e mais o resultado positivo, e a gente dá os encaminhamentos, então, para a promotoria do município, né? Para que faça a busca desse paciente, então, para que daí todo o trâmite legal seja realizado. Então, essa é a importância de que a partir do momento que você está suspeito ou que você está Covid confirmado, não saia de casa, assim como as pessoas bem próximas de você também não podem sair, precisam ficar nesse isolamento. E essa situação, a gente conta muito com o apoio, a parceria da população mesmo. Então, as denúncias vêm da população. Acho que é importante que todo mundo que saiba que tem um caso suspeito ou um caso confirmado, já confirmado, se é na sua família, de procurar orientar, fazer o máximo possível, ajudar nesse monitoramento, porque o monitoramento é feito pela equipe de saúde, mas deve também ser feito pela família. Né? Se eu tenho um caso suspeito, como que eu estou isolando esse paciente em casa? Às vezes, na mesma residência de um caso suspeito ou de um caso confirmado, reside um idoso ou alguém com uma comorbidade, né? Porque a gente sabe que 80% dos casos são casos leves, mas os casos moderados e graves acontecem mais nesse público, né? Dos idosos e as pessoas com comorbidade. Então, esse monitoramento, além da equipe de saúde, também deve ser feito pela comunidade, pela família, né? E juntos a gente tentar controlar, né? A gente sempre pensa, né, e discute muito com relação à punição, né? A gente sempre procura primeiro orientar, tenta exaustivamente, que nem a Viviane colocou, que a gente tem N situações, tem pessoas que até o monitoramento, elas se negam de receber, atender o telefone, é muito difícil. E a gente vai tentando com os familiares. A gente tenta o telefone do familiar, tenta achar uma forma, alguma alternativa de fazer com que essa pessoa fique realmente em isolamento nesse período de transmissibilidade do vírus. Então, são várias situações. Tem aquele que acha que não faz mal nenhum eu ir no mercado nesse momento, cortar o cabelo, ir na farmácia, né? Então, o que a gente pede para o paciente em isolamento é que peça ajuda para o vizinho, para algum familiar que faça essas atividades que ele não pode fazer no momento. E mantenha, assim, o isolamento, faça a sua parte na prevenção, né? Ajudar com que novos casos não surjam. É uma questão mesmo de responsabilidade. Agora mesmo, antes de eu sair da secretaria, estavam me passando um caso, né? Que infelizmente o paciente não estava cumprindo com o determinado, né? Estava trabalhando, colocando todos os colegas de trabalho dele em risco. Então, a situação
é bem assim preocupante, né? Parece que não vai dar nada, o paciente está bem, está sem sintoma, mas ele está transmitindo e pode transmitir para o vozinho, né? Que vai acabar falecendo, ou alguma pessoa jovem que também vai transmitir para seus familiares. É uma cadeia. Então a gente tem que quebrar essa cadeia. Isso, e o que nós temos de arma efetiva realmente contra o coronavírus ainda é a prevenção. Então, ressaltando a importância do uso da máscara. Então, a gente está aqui com distanciamento, é para melhoria do áudio, mas a gente sabe que o uso da máscara tem que ser sempre, né? Então, sempre se policiar, né? Então, se eu estou próximo de alguém e essa pessoa tem o vírus e eu estou desprotegido, meu risco aumenta. Se um está usando máscara, diminui um pouco. Se os dois estiverem, diminui ainda mais. Então, sempre se policiar, sempre cobrar que as pessoas utilizem a máscara. Então, tem muitas denúncias também de não usarem em alguns comércios, na rua, né, em reuniões. Principalmente reuniões de família, onde a gente observa muitos casos que às vezes tem a família inteira já confirmada com coronavírus. Então, se policiar, porque 80% dos casos são leves, mas a gente tem muitos casos graves, os nossos números dos óbitos estão aumentando. E também a questão da higienização das mãos, né? Sempre higienizar as mãos, evitar de tocar nos olhos, no nariz e na boca, que é a nossa arma por enquanto. Foi divulgado recentemente várias pesquisas, né, de vacinas, então sempre surgem essas matérias informando. A gente sabe que vai iniciar agora em agosto uma questão da vacinação para alguns profissionais de saúde, já estão sendo agendados, são profissionais de saúde que foram se cadastraram e foram escolhidos para serem os primeiros para esse teste, né, da vacina, para essa avaliação inicial. Mas muitos estudos estão em andamento e a gente sabe que é uma doença nova. Então, nós não conhecíamos esse micro-organismo, o nosso corpo não conhecia, então toda a população que ainda não pegou o coronavírus está suscetível a pegar, né? Vai mudar essa realidade quando tiver uma vacina. Então, esperamos que logo isso aconteça, né? E para que a gente consiga realmente ver a melhoria do número de casos, né, que consiga controlar melhor a pandemia. Então, nesse momento, é a ação individual e a prevenção que vai fazer esse controle. Eu queria só, até pegando um gancho com o que a Diele falou, a gente vê muitas coisas, né? A gente anda por aí e, assim, o uso da máscara, né? Correto, incorreto, isso está bem batido, eu acho que na imprensa e tal. Só que uma coisa que me chama muita atenção, Diele, nós duas como enfermeiras, daí você me diga se eu estou equivocada, mas eu vejo muita gente utilizando luvas, né? Luvas de procedimentos por aí. E essas luvas, elas me causam uma certa palpitação, uma dor, porque essas luvas, as pessoas acabam encostando as luvas em tudo, né? Ficam o tempo inteiro com a luva e acaba não fazendo a higienização correta das mãos, não lavando as mãos com água e sabão. E essa luva, ela é um agente transmissor, porque com a luva eu pego aqui, eu pego ali, eu pego na maçaneta, eu pego no carro, eu passo na boca, eu cumprimento a minha colega. Então, quando a gente está sem luvas, a gente tem uma sensibilidade bem maior de sentir a sujidade nas mãos. Então, a importância de não usar as luvas de procedimento no supermercado, né, por aí, dirigindo e tal. Eu acho que é bem importante isso daí. Lavar as mãos sempre. Quando a gente não consegue lavar a mão, o álcool gel, lembrando que pode ser gel, pode ser líquido. O importante é que ele seja álcool 70. Isso. Então, como hoje é sexta-feira, vamos apresentar o nosso painel Covid, com as informações. É o momento de a população conhecer o cenário, onde os casos estão acontecendo, quais as regiões, qual a faixa etária. Então, nós iniciamos com a situação dos nossos casos confirmados, recuperados e óbitos por bairro. Tá? Então, iniciando com o bairro Veisópolis, atualizado, né? O Veisópolis totalizou 220 casos confirmados de coronavírus,
Desses, 169 já estão recuperados e, infelizmente, 9 óbitos já ocorreram lá no bairro Veisópolis. Em segundo lugar, né, em número de casos, está o bairro Vargem Grande, com 154 casos confirmados até agora. Desses, 128 já estão recuperados e teve um óbito no Vargem Grande. O bairro Paineville teve 129 casos confirmados, 110 pessoas já estão recuperadas e o Paineville teve 3 óbitos registrados. O bairro Maria Antonieta totalizou 136 casos confirmados, 101 casos já estão recuperados e o Maria Antonieta registrou já 6 óbitos de pessoas com coronavírus. O bairro Jardim Carla teve 87 casos confirmados, 69 já estão recuperados e o Jardim Carla apresentou 2 óbitos. O bairro Jardim Cláudia apresentou 90 casos confirmados até agora, 72 pessoas já estão consideradas recuperadas e 4 óbitos foram registrados no bairro Jardim Cláudia. O bairro Jardim Amélia teve 122 casos confirmados de coronavírus, 94 pessoas já estão recuperadas e o Jardim Amélia já registrou 3 óbitos de pessoas com coronavírus. O bairro Estância Pinhais registrou 93 casos confirmados, 76 pessoas já estão recuperadas e já teve 2 óbitos no bairro Estância Pinhais. O bairro Emiliano Perneta registrou 135 casos confirmados, 103 pessoas já estão recuperadas e já ocorreram 2 óbitos de residentes no bairro Emiliano Perneta. O centro registrou 98 casos confirmados de coronavírus, 45 pessoas já estão recuperadas e foram registrados 3 óbitos já no centro. O bairro Atuba já são 112 pessoas confirmadas com coronavírus, 82 pessoas já estão recuperadas e foram registrados 2 óbitos no bairro Atuba. O bairro Alto Tarumã, com 125 casos confirmados, 105 já estão recuperados e foram registrados 4 óbitos. E Alphaville Graciosa, com 33 casos confirmados, 28 pessoas já estão recuperadas lá no Alphaville e nenhum óbito registrado. Então, a gente observa o número de casos, o maior número de casos no bairro Veisópolis, no Vargem Grande, no Maria Antonieta, no Emiliano Perneta. E também tem que ser levado em consideração o tamanho, do bairro, que isso é muito importante também. Nós temos bairros com diferença de extensão territorial. Com relação à faixa etária dos casos confirmados e dos óbitos, a gente observa que a faixa etária com o maior número de casos confirmados é o que a gente considera de adulto jovem, Então, a gente tem uma faixa etária ali dos 20 até os 59 anos com o maior número de casos registrados. A gente vê uma redução dos casos em idosos e crianças, um quantitativo menor em idosos e crianças. Porém, os óbitos sendo registrados acima dos 50 anos. Então, inicialmente, a gente via mais nos idosos, agora na população ali acima de 50 anos também temos casos registrados. Lembrando que dos casos que a gente teve até agora, a maioria apresentava, todos apresentavam comorbidade também, e os idosos. Quando a gente analisa os casos ocorridos em Pinhais, de coronavírus, por sexo, então, os casos confirmados, a gente está com 55% desses casos confirmados são do sexo feminino, 45% do sexo masculino, e os óbitos, 51% ocorreu no sexo feminino e 49% dos óbitos no sexo masculino. Com relação à situação, à evolução desses casos, então, totalizaram hoje 1.535 casos confirmados. Desse total, nós temos 27 pessoas internadas,
sendo que 13 delas estão na enfermaria e 14 na UTI. Então, representa desse total de casos internados, 52% na UTI, né? Do total de casos confirmados no município, 77% já são pessoas recuperadas, então 1.183 pessoas recuperadas. E, infelizmente, 2,67% dos casos, que foram 41 pessoas, vieram a óbito, né, e que tinham uma condição de um diagnóstico, de um exame reagente para o coronavírus no momento desse óbito. E hoje estão em isolamento domiciliar 284 pessoas. Então, esses são os dados atualizados do município. A gente procura sempre buscar o dado mais fiel possível, né? E para que essa atualização seja passada de forma mais clara, né, para a população. A gente procura detalhar por bairro, por faixa etária, para que a situação do coronavírus seja conhecida pela população. Lembrando que tem o site, né, do coronavírus, que é coronavírus.pinhais.pr.gov.br, que essas informações elas estão sempre disponíveis de forma atualizada. Lembrando que diariamente é publicado o boletim com os casos, né, e esse detalhamento com faixa etária e o bairro na sexta-feira. Acho importante falar que a Secretaria de Saúde tem, então, o telefone do call center para as pessoas que têm algum tipo de dúvida, né? Esses telefones são também WhatsApp, é o 98814-6838. As unidades também, então, todas elas estão trabalhando com o número do WhatsApp no horário que as unidades funcionam, a maioria das 7 da manhã às 5 da tarde, e 3 unidades de saúde até as 19, que são Veisópolis, Ana Nery e Maria Antonieta. Então, vamos... Nós temos uma pergunta, né? Quando um paciente é considerado recuperado, então eu já expliquei no início da live, mas a recuperação ela se dá baseada no período de transmissibilidade do vírus e a condição clínica da pessoa. O que é isso? Como que a pessoa está? Né? Então, é avaliado o início dos sintomas dessa pessoa. Então, esse período de infectividade que é colocado pela Organização Mundial de Saúde e pelos protocolos do Ministério da Saúde são 14 dias do início dos sintomas. E ela é considerada recuperada se já passou esses 14 dias e essa pessoa já está 72 horas sem sintomas. Alguns sintomas eles acabam se estendendo mais. A gente observa que o paciente que tem queixa de tosse, uma tosse, ela pode persistir por mais tempo, então pode passar mais de um mês e essa tosse persistir, porém mesmo assim ela é considerada recuperada porque ele é chamado de um sintoma residual, né? Então os sintomas que são considerados são outros sintomas agregados a essa tosse, se essa pessoa tem falta de ar, se ela mantém outros sintomas, dor de garganta, dor de cabeça, né? Então, a recuperação ela é dada dessa forma, pela análise do início dos sintomas e o estado clínico, como que essa pessoa está clinicamente, né? Se ela se recuperou dos sintomas após esse prazo. Não temos mais perguntas. Esperamos que tenha atendido a questão da resposta. É uma dúvida que a gente observa que ela é frequente, né? Esse questionamento, aquilo que eu falei até no início da live, tem gente que acha que é necessário um exame para essa alta, né? Então, só lembrando que nós temos exames que detecta a questão da presença do vírus, né? Que é o PCR, que avalia o RNA viral, que deve ser feito no início da infecção. Então, preferencialmente, esse exame tem que ser coletado no início desses sintomas, até o 7º dia do início dos sintomas, preferencialmente entre o 3º e o 5º dia, e vai avaliar o RNA viral. Então, esse é o exame de padrão ouro, né? E hoje tem no mercado também alguns laboratórios que fazem um exame, que é um teste rápido para detecção do antígeno, que é o vírus, né? Também é feito nesse mesmo período do PCR. Também é feita a coleta com o cotonete, com o suave nasal e da orofaringe, porém ele tem uma sensibilidade muito menor. Então, o melhor ainda é o PCR como padrão ouro.
E depois desse período, depois do 7º dia, a partir do 8º dia do início dos sintomas, o exame ideal de se avaliar é o exame para avaliar a presença do anticorpo. Né? Então, a presença do anticorpo é analisada a partir do 7º dia do início dos sintomas. Então, o que a gente recebe na vigilância epidemiológica frequentemente é esse questionamento. A minha empresa quer um exame de retorno. Né? Então, se você fez um exame de PCR e depois fez um exame para avaliar anticorpo, esse exame do anticorpo vai dar reagente. Pode acontecer alguns casos de não dar, né? Mas o que a gente se espera é que, a partir de uma infecção, a pessoa adquira a imunidade, né? Que ela adquira anticorpo, que o corpo dela consiga reconhecer, né? E fornecer essa proteção. Então, é uma informação equivocada de que o próximo exame vai ter que dar negativo para que volte a trabalhar. Em alguns lugares, às vezes, principalmente em paciente grave que ficou internado, passou por uma internação muito prolongada em UTI, é feito um novo PCR para avaliar se ele está reagente ainda. Porém, o que os protocolos colocam, o que a Sociedade Brasileira de Infectologia coloca, que ele pode dar persistir como confirmado ainda no PCR até 35 dias do início dessa infecção, porém já não é mais um vírus viável de transmissão. Então, o PCR também não é utilizado para alta, né, nesses casos. Então, é avaliado mesmo o recuperado pelo período do início dos sintomas e o estado clínico da pessoa. Acho que é isso, né? Acho que é importante frisar, então, se tiver algum sintoma, não fique na dúvida, passa um WhatsApp para a unidade de saúde ou dá um pulinho lá na unidade de saúde, pergunte para as equipes. Isso. E agradecer, né, agradecer a nossa intérprete de Libras, a Tamires. Obrigada, Tamires. E estamos à disposição, sempre tentando responder os questionamentos da população naquilo que for possível. É algo novo. Estamos todos juntos lutando contra o coronavírus, né? Boa tarde. Boa tarde.